Beleza, agora vamos falar aqui da análise fundamentalista, tá? Dos fundamentos. A análise fundamentalista é o raio-x financeiro de uma empresa, enquanto a análise técnica olha para os gráficos de preços, a fundamentalista examina os números, balanços, indicadores econômicos para entender o valor real de uma ação. Oferece um conjunto de instrumentos que determinam o cenário micro e macro que uma empresa está inserida. Por exemplo, cenário macro, taxa de juros, inflação. Cenário micro é justamente a gestão dessa empresa, fazer uma análise da concorrência dessa empresa. Então você vai no micro, ali no específico da gestão dessa empresa, e no macro, que são ali, né, as circunstâncias onde essa empresa está inserida. Qual é o atual cenário de juros e o atual cenário de inflação que podem impactar nos resultados dessa empresa e, por consequência, podem acabar impactando os meus investimentos, né, se eu comprar ações dessa empresa. Beleza, agora vamos entender o seguinte. Toda empresa listada na Bolsa de Valores é obrigada a abrir os seus números. Então, essa empresa tem que soltar relatórios, que eu já vou mostrar aqui, tá? Quais são. Ela tem que soltar esses relatórios, que é justamente para o público tomar decisões. Pô, vou investir nessa empresa. Gostei dos relatórios dela, gostei dos números dela, do balanço, endividamento. E aí, com base nisso, que o público fala, pô, vou botar meu dinheiro aqui. E aí o público bota o dinheiro ali, o que a empresa faz? Ela investe no crescimento dela mesma. Então, nesse relatório se encontram os dados que são ponto de partida da análise fundamentalista de empresas. E quais são os indicadores da análise fundamentalista? Então, a gente tem o EV/EBITDA, que é um dos indicadores mais usados por analistas fundamentalistas para avaliar o valor real de uma empresa em relação à sua geração de caixa. Ele é uma espécie de múltiplo de avaliação empresarial, que ajuda a responder a pergunta: essa empresa está cara ou barata, considerando o quanto ela gera de caixa e o quanto custa para comprá-la inteira. E o que significa EV/EBITDA? Então, EV é Enterprise Value e EBITDA é lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização. O que compõe esse primeiro elemento ali, o EV? É o valor total da empresa, não só o valor do mercado de ações. E ele é calculado como é o valor de mercado mais as dívidas menos o caixa. Então, empresas com EV/EBITDA baixo geralmente são consideradas mais atrativas para o investidor, já que indicam um valor de mercado relativamente baixo em relação aos seus lucros operacionais. Então, você tem que pensar no EV/EBITDA como o preço da empresa em relação à produtividade dela. Se você vai comprar um negócio, você quer saber o quanto que você vai pagar em relação ao que esse negócio gera. Então, vamos ver um exemplo que agora você finalmente vai entender, né? O valor de mercado dessa empresa, vamos dizer que é 100 bilhões de reais. Dívidas, 20 bilhões. Caixa, 10 bilhões. Então, o EBITDA dela é de 15 bilhões, tá? O cálculo, como é que ia ficar? EV igual 100 mais 20, que são 100 bilhões, é o valor de mercado dela, né? Mais as dívidas dela, que é 20 bilhões, subtraído do caixa, que são 10 bilhões, vai dar 110 bilhões. Logo, o EV/EBITDA seria 110 divididos por 15, 7,33. Seriam necessários 7,33 anos de geração de caixa para que o EBITDA da empresa cobrisse o valor total da empresa. Para não ficar teórico, deixa eu mostrar aqui. Ó, então eu vou abrir essa aqui que a gente já mencionou, ó, Airbnb. Vou abrir o gráfico, eu venho aqui, ó, informações. Então olha só, informações financeiras. Ó, fica aqui em avaliação, ó, EV/EBITDA 25, tá? O da Airbnb. Se a gente for ver o da Apple, ó, abrir gráfico, EV/EBITDA 24,80. Também não tá tão distante, né? Mas enfim, ó, aqui tá o ROI, que eu já vou explicar o que é, tá? Tem coisa aqui muito importante, inclusive tem umas coisas assim que eu não botei, por exemplo, beta, eu ainda não botei nesse curso, porque assim, eu tenho que saber se vocês vão curtir o curso, né? Que aí eu continuo fazendo outras aulas, a gente faz um curso grandão, então como é que eu vejo isso? É com like, de verdade. Então assim, se você quiser que eu continue esse curso, faça várias aulas aqui no YouTube mesmo, tá? É só você dar like para eu saber se eu devo continuar e cobrir outras questões aqui importantes. Então, em teoria, quanto menor o EV/EBITDA, melhor. Mas essa métrica tem que ser analisada em conjunto com outras métricas, tá? Todas as métricas, assim, todos os indicadores aqui da análise fundamentalista, eles não devem ser analisados de forma isolada, né? Mas por que quanto menor o EV/EBITDA, melhor? Porque ele indica que a empresa está gerando mais caixa em relação ao seu valor total. Agora sim, ó, preço sobre lucro, muito importante, PL, tá? O que ele mostra? Ele mostra quanto os investidores estão pagando pelo lucro anual da empresa. A fórmula é o quê? É o preço da ação, tá? Que está saindo hoje, dividido pelo LPA.
O LPA é o lucro por ação, ó. Vai ser a próxima coisa que eu vou explicar aqui no próximo slide, mas vamos com calma. O PL alto é que o mercado está pagando caro pelo lucro atual. Então, assim, o pessoal vê o PL para saber o seguinte: pô, dada a atual cotação que está saindo hoje no mercado, vale a pena eu fazer um aporte nessa ação para eu carregar ela para o longo prazo? O pessoal vê isso olhando o PL dela. PL alto, o mercado está pagando caro pelo lucro atual, espera crescimento. PL baixo, pode estar barato, ou o mercado está desconfiado dos lucros dessa empresa. Lucro por ação, o que é? Ele mede quanto que a empresa lucra por cada ação emitida. Então, é o lucro líquido dividido pelo número de ações. Então, se a empresa lucra R$1 bilhão e tem 1 bilhão de ações, o LPA é 1. E por que importa? Porque ele indica se a empresa é lucrativa. Ele serve como base para calcular outras métricas como o PL, né, que a gente viu agora. Dividend Yield, o que é isso? Ele indica o retorno percentual que o investidor recebe em forma de dividendos. A fórmula é você pegar os dividendos por ação dividido pelo preço dela. Então, se uma ação custa R$20 e paga R$2 em dividendo, 2 é quanto de 20? É 10%. Então, o dividend yield dessa empresa, né, dessa ação, é de 10%. ROI, Return on Equity, que é o retorno sobre o patrimônio líquido. O que é isso? Ele mede a eficiência da empresa em gerar lucro com os recursos que ela tem disponíveis. Então, qual que é a fórmula? Lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. Então, ROI de 20%, para cada R$100 investidos, a empresa gera R$20 de lucro. Então, assim, deixa eu te mostrar um negócio. Se eu venho aqui, ó, scanner de ações, tá vendo? Ó, L'Oréal aqui, eu falo, cara, olha só, tá vendo aqui Dividend Yield? Então, eu posso vir aqui, pô, a minha métrica principal, eu tenho duas métricas principais, que é o ROI, né, tô dando só de exemplo, e o Dividend Yield. O beta a gente pode ver depois, como eu disse, eu posso continuar mais à frente com esse curso, que ele vai ser uma medida ali para você ver o quanto que como essa ação se comporta em relação ao mercado como um todo. Então, o beta de uma ação, você vai comparar, por exemplo, uma ação da Bolsa Brasileira com o índice Bovespa. Uma ação americana, você vai comparar, geralmente, com o SP500. Então, você quer ver, pô, quando o SP500 sobe 10%, o que acontece com essa ação? Ela sobe 10%? Ela sobe 20%? Mas a gente vê mais à frente essa e outras questões importantes. Mas o que eu queria mostrar aqui é o seguinte: se você for investir através da análise fundamentalista, você pode vir aqui e selecionar, ó, eu quero um ROI mais ou menos aqui para, olha só, no mínimo, ó, entre 3 e 18, ó, entre 3 e 18. Ah, não, eu quero, ó, pode ser até negativo aqui e aqui pode ser maior, ó. Quero um ROI 29. Então, você consegue aqui, ó, filtrar. Então, você faz um equilíbrio. Pô, eu quero Dividend Yield, mas eu quero, ó, um ROI, não pode ser tão alto, o ROI. Você vai filtrando, eventualmente você vai achar uma, ó, AstraZeneca. E aí você vai se perguntar, pô, beleza, dentro do meu portfólio de investimentos, faz sentido ter uma posição em AstraZeneca? Você vai se perguntar, né, tem R$10.000 investidos, já tem, pô, 1.000 tá em Apple, 1.000 tá em Microsoft. Pô, beleza, já tem muita coisa em tecnologia. Vou pegar 1.000 agora, né, 10% de tudo que eu tenho, vou botar em AstraZeneca. É uma decisão sempre sua. Então não siga nenhuma call, tá, de pessoal no YouTube. A gente tá aqui só pra dar aula mesmo, mostrar, tá? A gente nem pode ficar fazendo recomendações.